Nenhuma condenação há mais para os que estão em Cristo Jesus. Esses estão livres, como está escrito revelado na palavra de Deus. Evangelho de João 5:24. Na verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Eu queria, nesta hora, como está escrito, revelado na palavra de Deus, nas palavras do Senhor Jesus, chamar a atenção daqueles que são incrédulos acerca da palavra de Deus. Eu já ouvi algumas pessoas, alguns incrédulos dizer que nem há condenação e nem salvação. A vida é só aqui mesmo. A pessoa que libera uma palavra dessa, isso é uma criatura ignorante, sem Deus, sem o conhecimento do Senhor, e vai perecendo. Mas aqueles que crê, como está escrito, saiu do caminho largo e agora está no caminho estreito. Agora é notável, não sou eu que digo, é a palavra que revela, e ela é absoluta, ninguém faz cair por terra o que está escrito. É de perceber dentro da palavra de Deus, quando Jesus disse: são muitos chamados e poucos escolhidos. Quando Jesus liberou esta palavra, ele está falando para aqueles que dizem que são cristãos. É para mim e para você. Uma certa pessoa fria, gelada, calculista, me disse uma vez: a salvação é muito difícil de se salvar, porque Jesus disse que é muitos chamados e poucos escolhidos. E Deus, naquele momento, me fazia saber que aquela pessoa estava colocando dificuldade, ou querendo lançar dificuldade sobre a minha caminhada. Ora, se Jesus disse que é muitos chamados e poucos escolhidos, não é culpa dele. Porque a vontade de Deus é de salvar toda a humanidade em Cristo Jesus. Mas por que Jesus liberou esta palavra? Porque sair do processo de condenação ou de culpa de condenação, porque a culpa leva à condenação. O pecado, quando ele é perdoado, ele desaparece, a culpa, se fica livre. E todos que estão nessa situação de liberdade sabem, entendem que isso que eu estou falando. Então, quando Jesus disse essa palavra, ele está se referindo às pessoas que dizem que são cristãos, mas não estão em Cristo, só mudaram de religião. A gente precisa ter muito cuidado, meus amigos, meus irmãos, para não se tornar um fanático, doente e religioso. A gente, às vezes, através do ensinamento da palavra, toca às vezes em outras religiões que tem, em seitas religiosas, mesmo falando em Deus, outros que já são direto, mesmo que você não tenha um conhecimento da palavra, mas dá para perceber que Jesus não está lá, é só engano, é só fantasia. Mas também é de se perceber uma pessoa quando ela é religiosa ou ele é religioso. É só você olhar a conduta dos fariseus, a forma em que eles se vestiam, a forma em que eles tratavam uma pessoa, a ponto até de rejeitar Jesus, não aceitar o ensinamento de Jesus. Então é preciso a gente pedir a Deus, para a gente abrir os olhos da gente, para a gente não ser somente chamado, mas ter certeza, convicção do Espírito Santo que é um escolhido de Deus.